Oi, pessoal, estamos ao vivo, de volta com as lives Farmácia Update. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos agora com a nossa agenda de lives, olha que legal. Nós, então, vamos começar a falar de vários temas que dizem respeito à farmácia hospitalar, à farmácia clínica ao longo desse tempo. Quem ainda não me conhece, que é a primeira vez que passa por aqui, meu nome é Elaine Capucho, sou farmacêutica, professora da Universidade de Brasília e estou como editora científica do site Farmácia Update. E já aproveito para fazer um convite para vocês. Dia 1º de julho, nós vamos estar numa live com gente muito legal, com lideranças importantes da área da farmácia hospitalar, aqui no Farmácia Update, e vamos fazer o convite para vocês nas nossas redes sociais. Quem ainda não segue, por favor, siga. E nós estamos também numa campanha sorteando um guia de farmácia hospitalar da SBRAF, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, a cada live. Então, passa lá no farmaciaupdate.com.br, se inscreva para concorrer a um guia. 4 farmacêuticos já receberam seus guias nas suas casas. E hoje a gente vai tratar de um tema super importante. Já vou convidando aqui nossa convidada para aparecer aqui para a gente. É um tema super importante, que é... Olá, só vira para a gente, por favor, Valéria. Aí, vamos apresentar a doutora Valéria. Ela é farmacêutica pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda. É superintendente de suprimentos do Hospital da Restauração, também lá em Recife, em Pernambuco. Presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, a SBRAF. Mestre de Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutoranda do programa de pós-graduação lá na UFPE também. E tem MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção, é especialista em farmácia hospitalar e clínica pela SBRAF, com residência em planejamento de serviços farmacêuticos. Eu te agradeço imensamente por aceitar nosso convite, Valéria. É um grande prazer ter você aqui para falar de um tema que está em voga e que está todo mundo ansioso para falar sobre o assunto, né? Sejam bem-vindos todos. Tem muita gente que está entrando aqui agora, 2 minutos. Vamos começar nossa live com a doutora Valéria, que vai falar sobre gestão de suprimentos. A doutora Valéria brincou que é gestão de sofrimento nessa atual circunstância do Covid-19. Mas vamos lá, então, vamos começar a falar desse assunto. Está todo mundo muito ansioso, né? Como lidar com isso na crise, né? E aí, gostaria de já apontar, porque ontem a SBRAF publicou um documento contendo informações importantes sobre a gestão de suprimentos, né? Que é o Levantamento Nacional sobre Abastecimento de Medicamentos e Produtos para a Saúde durante o enfrentamento da pandemia pela Covid-19. E aí eu queria te perguntar, mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente. Vai estar com a gente também dia 1º de julho no lançamento oficial do site. Gente, não percam o lançamento oficial do site, tem muita coisa boa que a gente vai lançar, muito produto legal dentro do Farmácia Update, totalmente gratuito para vocês. Quero agradecer imensamente ao Laboratório Cristália por apoiar esse site, por me convidar, né? A honra, Marcelo Suraro, que já vi que está aqui nos ouvindo. Obrigada pelo convite mais uma vez. E a gente, então, segue com essa agenda maravilhosa para falar um pouquinho sobre esse assunto. Conta pra gente, Valéria, como que surgiu a ideia de fazer esse levantamento e quais os principais achados que vocês tiveram no documento? Boa noite, Elaine. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, tá? Eu estou super feliz de poder estar aqui nessa conexão, né? A favor aí de uma causa extremamente nobre, né? Que é tentar se aproximar, tentar integrar, tentar compartilhar experiências, né? Eu acho que o momento é oportuno para isso e realmente deixar registrada, né? Meu agradecimento a você pelo convite, à Cristália, tá? Meu agradecimento também à família SBRAF, né? Ao time SBRAF,
que eu sei que nesse momento está conectado aqui junto com a gente, tá? Cumprimentar todas as pessoas que optaram, né, por nesse momento estar conosco, para dividir um pouco o sofrimento, né? Por que não dizer? Mas, assim, sobretudo, a gente espera que a nossa expectativa é que a gente consiga, de alguma maneira, né, poder contribuir com esse cenário de tantas adversidades, de tantos conflitos profissionais, emocionais, assistenciais, né? Então, é uma busca eterna aí por um consenso de processos, de fluxos, para que a gente consiga oferecer da melhor maneira possível os nossos serviços, né? Aos nossos pacientes, que são realmente o motivo maior, a razão maior do nosso trabalho. Bom, o levantamento da SBRAF, né, que foi realizado por uma equipe, né, foi um trabalho que todos ficamos satisfeitos, né, com o resultado, com a adesão. Foram 731 profissionais que, em tempo de pandemia, que exaustos, que entregues a uma rotina pesada, né, cansativa, trabalhosa, dedicaram o seu tempo, dedicaram a sua contribuição. Então, a gente agradece pela generosidade, aproveitar a oportunidade para deixar registrada aqui nossa gratidão enquanto sociedade científica preocupada com o contexto. Tá? Então, acho que cerca de 3 semanas atrás, pouco mais de 3 semanas atrás, Marcelo Polacco, que todos conhecem, né, nosso querido ex-presidente e sócio da SBRAF, que continua, né, assim como você, que é ex-presidente, mas continua de alguma maneira integrada, porque não tem como desvincular, né, não tem como, porque o objetivo é comum, não é isso, Alane? O objetivo é comum, é de doação, de voluntariado e de busca por perspectivas e resultados cada vez mais baseados em evidência, né, sobretudo. Então, o Marcelo nos procurou, né, preocupado, porque surgiram algumas demandas, né, para ele, de farmacêuticos preocupados, farmacêuticos que estavam realmente só vivendo o drama, né, na linha de frente. E aí, nesse momento, a gente conversou, compartilhamos tudo isso com a nossa diretoria, que imediatamente também concordou, né, com a causa, e, na verdade, a gente não sabia direito, né, o que é que a gente teria que fazer. Então, vamos ver se a gente faz um levantamento, porque, na verdade, para a gente se manifestar de maneira formal, a gente teria que ter um produto, né? Teria que ter uma métrica, teria que ter um indicador, porque os problemas a gente sabe que todo mundo estava enfrentando. Agora, quanto? Né? Tem problema, mas quanto? Como? Onde? Né? Qual é o tamanho do problema? Então, foi muito baseado nisso. E aí, é claro, não ficou um questionário robusto, como até algumas pessoas podem dizer, poxa, faltou perguntar isso, faltou contextualizar nesse sentido, mas é porque a ideia realmente de base era a gente ter um produto onde a gente tivesse um resultado que importasse. Então, está faltando, né? Está faltando, e não é qualquer coisa, né? Estão faltando medicamentos que são indispensáveis, fundamentais, e cujo desabastecimento, cuja falta de acesso, ela gera, sim, um problema de risco de morte, e nós, enquanto profissionais responsáveis por esse acesso, porque nós estamos em todos os momentos da cadeia de suprimento, nós nos responsabilizamos, né? A responsabilidade é compartilhada, né? E aí a gente se preocupa, a gente se angustia, vai usar o que tem. Não é assim, né? O nosso trabalho não é se tem, digo que tem, se não tem, digo que não tem. Não é. Então, assim, se a gente ainda tem esse pensamento, isso aí é um modelo completamente ultrapassado, não faz mais sentido, né? Conduzir as coisas nessa perspectiva. Então, foi exatamente preocupado com isso que Marcelo nos procurou, né? Nós também tínhamos nossas demandas, e aí nós resolvemos fazer um levantamento enxuto, perguntando exclusivamente o que a gente entendia, que se a gente tivesse um resultado, a gente conseguiria se manifestar, e assim nós fizemos. Então, o período foi curto, a adesão foi muito boa, assim, realmente agradeço. Não é fácil você, em um período de pandemia, né, onde as pessoas estão sobrecarregadas, você conseguir reunir 731 opiniões, tá? E de hospitais, aí, a maioria, pelo que eu vi, a maioria de hospitais de grande porte, né? Foi muito legal isso. Sim. Então, assim, nós identificamos, realmente existe um problema real,
né, que envolve analgesia, que envolve sedação, que envolve bloqueio neuromuscular, drogas vasoativas, antibiótico-terapia, né, do ponto de vista de produtos para a saúde, os equipamentos de proteção individual, eles foram ali predominantes, mas a gente sabe que existe também uma escassez, uma dificuldade de acesso com relação aos produtos para o suporte de ventilação mecânica, que faz toda a diferença, né, tanto do ponto de vista de risco ocupacional para os profissionais, quanto para os pacientes. Então, assim, faz toda a diferença, na verdade, né? E aí a gente tem o mundo todo, no mesmo momento, querendo a mesma coisa, em uma quantidade maior do que a média, né? Então, nós definitivamente não estamos trabalhando em condições normais de temperatura e pressão. E aí, esses resultados a gente formalizou, né, para o ministro da Saúde, no intuito de contribuir. Nós não temos nenhuma intenção não trata-se de uma denúncia, trata-se de um diagnóstico, né? Porque para a gente tomar qualquer medida, o diagnóstico ele é um ponto inicial, ele não é o único, mas ele é um ponto bem importante, ele dá sustentação a muitas estratégias que podem ser conduzidas, né, a partir dali. E aí mandamos com cópia também para o Conselho Federal de Farmácia, para o Conselho Federal de Medicina, para a OPAS, né, para o CONAS. Então, enfim, quem quiser ter acesso ao documento, ele está disponível no nosso site. Tá? Inicialmente, a gente disponibilizou os indicadores do Panorama Nacional, mas em breve, assim, muito em breve, realmente estaremos disponibilizando por estado, e aí cada estado pode utilizar. A gente sabe que, inclusive, podem até utilizar para contextualizar uma defesa de Tribunal de Contas, por exemplo, porque ali traz, né, evidências de que não se trata de uma questão pontual, mas de uma questão nacional e, inclusive, mundial, né? Mas a gente não vai entrar nesse contexto. Inclusive, nós discutimos a nível de COSUDEF, né? E os países também da América Latina, o Peru, a Argentina, né, também reportaram essa preocupação, essa dificuldade. Então, por isso que a gente pensou na UPAS. Né? Então é por aí. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Fala um pouquinho, para quem não conhece, o que é o COSUDEF. Então, o COSUDEF foi na sua época, né, Lani? Na sua época você meio que impulsionou, né? Pode falar. Eu acabei ficando à frente do COSUDEF durante um ano, que é como se fosse uma coordenação, um conselho da Sociedade de Farmácia Hospitalar dos países da América Latina. País, Então, a SBRAF coordenou durante um ano o COSUDEF, agora vai buscar na memória, mas 2012, 2013. E a gente tinha um ano já de COSUDEF com a doutora Marcela Rousseau, da Argentina, coordenando, né? Eu falo e aí em seguida nós assumimos, a SBRAF ficou à frente. Mas só para o pessoal entender da importância de encaminhar para a Organização Pan-Americana de Saúde um levantamento desse, com a contribuição brasileira, né? Até porque isso é importante para a gestão regional, né? Muito legal. Isso. Parabéns. E por isso que a gente queria, assim, começar falando desse levantamento. Então, quem não viu, está disponível, a SBRAF disponibilizou, como disse, né, a doutora Valéria. E aí eu queria ir um pouquinho né, nós estamos falando com uma gerente de suprimentos. De sofrimento. Então, e aqui a nossa live é para isso, para a gente ouvir experiências, para trocar experiências. Eu queria ouvir de você, né? Como que você encara esse papel, tanto na pandemia, mas também fora da pandemia, do farmacêutico à frente da gestão de suprimentos nos hospitais? Então, Elane, esse é o 5º ano, né, que eu estou nesse desafio, e é um desafio diário, né? Todos os dias nós somos desafiados, né? Todos os dias a gente vive experiências que a gente não esperava, né? Sem dúvida nenhuma, o desafio ele sempre existiu, agora ele está maior, né? Esse ano ele se apresentou maior. Mas, assim, de uma coisa eu tenho absoluta certeza, né? Como farmacêutica, se minha formação não fosse, né, como farmacêutica, teria sido muito mais difícil, né? Teria sido muito mais complicado. Então, o que eu posso colocar é que o farmacêutico, essencialmente na gestão de suprimentos, ele é estratégico.
né? Ele definitivamente é estratégico, ele faz toda a diferença. O conceito, né? A base conceitual, a base técnica, ela dá esse suporte, ela dá essa sustentação. Ainda que você não necessariamente seja especialista naquilo, ou tenha expertise, né, naquele equipamento, naquele material, ou naquela tecnologia, né, de maneira geral, mas você tem uma certa habilidade para conseguir ter uma visão, né, de retorno com relação à necessidade efetiva daquele produto, né? Você consegue definir as prioridades, porque gestão eu acho que é muito bom senso, né? Óbvio que não se descarta a parte técnica, não se descarta a experiência, né? Tudo isso são bases sólidas, né? Que te subsidiam para você conseguir desenvolver seu papel, né? Nem sempre como você gostaria, nem sempre nas condições que você precisa, mas, assim, sobretudo, focada em realmente desfecho, né? E quando se fala de gestão de suprimentos em hospital, não dá para você separar, né? O desfecho clínico é o objetivo principal. Então, aquela incorporação daquela tecnologia em saúde ali, qual a finalidade? Né? Qual é o impacto na prevenção? Qual é o impacto do ponto de vista também de resultado, né? Essencialmente. Então, aquilo vai diminuir tempo de sala, aquilo ali vai otimizar o funcionamento da sua lavanderia, como é que aquilo ali vai otimizar a passagem do paciente pela emergência, né? Eu quero que o paciente permaneça quanto tempo na emergência. Então, tempo é custo e tempo é vida, né? Principalmente quando você trabalha em uma grande emergência, como é meu caso. Então, um hospital de porta aberta, um hospital de última linha, né? Então, tudo que a gente precisa fazer de gestão, então a gente tem a superlotação, naturalmente, trazendo um pouco para o cenário da pandemia, diminuiu a violência, diminuiu o trânsito, a gente tem um impacto direto, sim, na superlotação, isso é uma coisa que foi evidenciada, diminuiu os custos, não, existe aí uma contrapartida. Eu falo para você que a gente, enquanto instituição, a gente conseguiu preparar a nossa emergência, né, segregar uma área, e aí gestão de suprimentos, ela entra diretamente para preparar essa área, inclusive, é preparar o repouso desses profissionais, né, um local para esses profissionais fazerem suas refeições. Então, assim, tem muita coisa envolvida, é um contexto bem mais complexo, né? Tem a questão do parque tecnológico, né? Não foi o nosso caso, nós já tínhamos um parque tecnológico de equipamento bem robusto, digamos assim. Em algum momento, inclusive, a gente conseguiu, ceder, né, ventiladores, mas a gente sabe que não foi a realidade de boa parte dos hospitais, né? Eles precisavam se preparar de maneira e tudo muito rápido, né? E aí volta a questão da eficiência da gestão de suprimentos. Você conseguir preparar tudo isso muito rápido. Eu digo que nós vivemos 3 meses de contingenciamento, né? Então, de maneira geral, você tem lá uma rotina, você tem lá um fluxo teoricamente previsto, você consegue fazer alguns planejamentos. É claro que quando se trata de SUS, tudo isso é muito mais difícil, então você planeja novamente, você desfaz e refaz novamente, mas faz parte. Mas, assim, de maneira geral, na pandemia, todos os dias nós vivemos em contingenciamento, né? Para um processo ou para outro, mas existe a essência do contingenciamento. A gente foi forçado realmente a conversar muito mais, né? Eu digo que eu nunca conversei tanto com um infectologista, é meu amigo de anos, mas eu acho que em 3 meses a gente nunca conversou tanto, né? Então, a gestão de enfermagem, o diretor não tinha mais hora, né? Você chega em casa, você continua, você vai para casa, você leva o hospital nas costas, né? Mas sempre foi assim, mas agora foi muito mais, né? Então, muito mais. Então, me lembro do primeiro dia, nesse dia, inclusive, eu estava no Palácio do Governo discutindo estratégias de abastecimento para o Estado, porque foi solicitado apoio. Então, a gente foi dar esse apoio, esse suporte técnico, né? Que era o que cabia nos dar naquele momento. Então, eu fui como farmacêutica, né? Fui como gestora, mas, assim, essencialmente como farmacêutica, porque foi percebida essa necessidade de ter um profissional técnico ali para dar o suporte, né, Secretaria de Fazenda, né, enfim, então estavam todos juntos num gabinete de crise para discutir o que a gente não sabia direito, né, ninguém sabia direito. Então, há 3 meses atrás. E nesse dia chegou o primeiro caso suspeito. Então, imagina que em 5 minutos, acho que eu falei com
mais de 10 pessoas da liderança do hospital, porque, tipo, tem que fazer um exame, né? Tinha que fazer a coleta. Então, não era eu, necessariamente, como gestora, que tinha que subsidiar, disponibilizar esse material de coleta, mas eu teria que dar o acesso. Aí eu volto para a importância da gestão de suprimento do farmacêutico. A gente acaba tendo que ser responsável por acesso, porque sem acesso àquela tecnologia, a gente não consegue fazer nada com o nosso paciente, infelizmente. Claro, inclusive, quando se tem o acesso, vem o nosse papel redobrado de se garantir que esse acesso seja feito com coerência, com segurança, né? Então, a gente se esforçou tanto para comprar EPI, mas aí você anda pelo hospital, você faz uma volta, entra no elevador, você já percebe que os profissionais pegou na máscara, né? Quer dizer, eu não estou falando nenhuma novidade, né? Então, aí, tem que comprar, e a gente tem que treinar também. Tem que treinar. Então, tem que comprar, tem que treinar. Tem que comprar, tem que treinar. Então, é cansativo, a gente treina até hoje, a gente se policia, a gente se distrai, a gente está cansado, né? E se distrai, se contamina, enfim, faz parte. Mas, assim, efetivamente, acho que os pontos que mais ficam, assim, que mais chamam realmente, efetivamente, a nossa atenção, foi a nossa capacidade de tipo, trabalhar junto. Isso foi desenvolvido de uma maneira que a gente nem imaginava, né? Como se não estiver junto, não sobrevive, porque nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos sobrevivendo, né? E aí, lá atrás, quando o nosso problema maior era EPI, né, que sempre foi necessário se usar, mas parece que os profissionais incorporaram que o uso agora realmente ele tinha que acontecer, mas ele sempre foi necessário. E aí você trabalhava com a demanda, daqui a pouco a demanda aumentou e o quadro de funcionário reduziu, né, porque os profissionais de saúde foram os primeiros a serem expostos e os primeiros que começaram a adoecer, né? Então, a gente trabalhou com metade do nosso contingente do setor de compras. A gente trabalhou com metade do contingente da farmácia, então 10%, 20%, 30%, daqui a pouco, né? Então, assim, os funcionários que a gente pensou em contratar a mais, e a gente chegou a fazer isso, na primeira semana desmancha tudo, porque vai ter que repor quem se ausentou. Então, assim, foi realmente bem intenso, né? Agora a gente percebe que as pessoas estão voltando, percebe que o número, pelo menos aqui em Pernambuco, tá? A gente percebe que o número de profissionais também que recorrem à testagem tem diminuído, a gente precisa mais ficar fazendo agendamento. Então, assim, você sente que existe alguma coisa que está acontecendo, né? Não sei se está chegando na normalidade, é muito precoce a gente falar isso, mas alguma coisa está acontecendo, né? Mas, assim, de maneira geral, antes, eu sabia quantos leitos tinham, o potencial de ter paciente entubado ali naquela sala. Hoje eu já pergunto ao meu diretor quantos entubados tem, né? Porque a gente já começa no hospital todo, que eu sei que ele sabe. Então, tem algumas informações que a gente realmente precisa captar para tentar dar um norte. Saiu a questão da dexametasona, né? De ontem para hoje. Muita coisa. Então, isso aí já muda, sabe, o cenário completamente. Eu tenho um andar com praticamente 100 leitos de neurocirurgia. Eles precisam de dexametasona. Então, a gente já, sabe, a gente já começa a viver um drama. A visão de 360 graus, ela precisa acontecer. Sozinho você também não consegue fazer nada, então você tem que estar uma equipe bem fortalecida ao seu lado, nem atrás, nem na frente, né? Então você tem que ter ali uma equipe sólida, uma equipe que sofre junto com você, né? E o sofrimento aproxima as pessoas, né? Mas é isso. Eu falo muito, Alane, vai cortando aí. Não, tá muito legal te ouvir, porque é legal que quem não tá ali, né, tá dentro da farmácia, vê todo né, essa coisa acontecendo, porque quando a gente olha e pensa, a gestão de suprimentos é comprar simples. Não é, né? Não. E isso que você está colocando é importante, Valéria, quando a gente fala da gestão centrada na pessoa, né? Então, não está ali para ver o número de pessoas atendidas. É claro que na pandemia as coisas mudam um pouco, mas a gente não está falando de uma gestão de números, mas voltada para resultados, para desfechos, né? E para que as pessoas saiam dali
com sua saúde restaurada e sem eventos adversos de preferência, né? Então, isso. E assim, lá em janeiro, eu lembro que em janeiro a gente tentou comprar um armário para armazenamento de lâminas da patologia, né? Para reforma. Enfim, a gestão de suprimentos vai estar em todas, né? Enfim, então, e aí cadê o armário? Cadê o armário? Cadê o armário? Ah, não pode, porque tem uma peça que vem da China. Então, lá em janeiro a gente já começou a sentir. O armário é um exemplo, né? E aí, vamos fazer, então, um termo de referência para aquisição de fresas e brocas para fazer neurocirurgia, crânio e coluna. Ok, aí temos que pedir os motores, os drills, incomodato para usar essas fresas, né? E aí tem X motores para atender cirurgia eletiva, cirurgia de urgência, enfim, né? Tempo de processamento, tempo de reserva, tempo de uso. Então, tudo isso ali no formato. Aí, durante o processo, isso lá em fevereiro, olha, a gente quer saber se vocês, se ao invés de 30 dias, pode ser 90, pode ser 6 meses para trazer os motores. Então, lá em fevereiro, as pessoas já estavam com essa dificuldade. Eu disse, não, a gente não sabe o que vai acontecer. Nesse momento, hoje, são 30 dias. A cada dia, seu cuidado, né? Quando chegar em março ou quando chegar em abril, que a gente não sabe o que vai estar acontecendo, a gente avalia. E aí, se for o caso, a gente prorroga. E por quê? Porque os motores vêm de fora. Os motores não chegaram. Então, resumindo, a gente recebeu 4 motores, continua insuficiente. Mas eu vou fazer o quê? Né? Eu preciso partir do pressuposto que a cadeia de suprimentos ela é complexa, ela é formada por vários elos internos, externos, e que se esses elos não estão suficientemente sincronizados, você vai ter problema. E faz parte. Aí a gente vai ter que administrar, vai ter que gerenciar, vai ter que otimizar o uso dos motores. E aí a equipe de neurocirurgia está sensibilizada, ela reconhece, ela entende, se conversa. É isso. Eu acho que é muito legal você mostrar isso para ver a amplitude que é do olhar que você falou, amplo, para todas essas dificuldades, inclusive dos conhecimentos e das habilidades que um farmacêutico nessa posição de gestão de suprimentos tem que ter, que vai muito além, né, de fazer um bom cadastro de fornecedor, né, de fazer uma boa aquisição, uma boa seleção. Acho que quando a gente olha para esse panorama, e aí tem que fazer toda uma reflexão do que vem por aí, que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, mas pensando nesse foco, né, de ter o apoio das pessoas. Estou vendo aqui, a gente está batendo 120 pessoas simultâneas, nós estamos super bem, viu, Valéria? Estou vendo Leonardo, boa noite, muita gente legal aparecendo aqui, muita gente, inclusive falando que quando a gente trabalha por amor, né, a Amanda comentou isso, as pessoas realmente se unem. Na nossa primeira live, lá em abril, a gente falou com o Major França, aqui do Hospital das Forças Armadas, que foi o hospital que preparou a chegada dos brasileiros que estavam na China e que foram repatriados, né? Então, eles que pensaram em toda a gestão de suprimentos. Eu vi, fiquei saudosa com a minha época que servi. E ele falou isso, ele falou assim, você serviu, né? Servi. Então, e ele falou isso, ele falou assim, a gente nunca conseguiu se comunicar direito e de repente a gente conseguiu, de repente nós estamos juntos todos por uma causa, né? E isso é muito legal porque, né, pode ser um importante legado aí para a sequência, né, dos trabalhos. Mas vamos... E na verdade, Elaine, só para fechar, eu não sou a única farmacêutica, né, da gestão de suprimentos. Digamos que nós invadimos a gestão de suprimentos. Né? Então, Diana é assessora técnica, Diana é farmacêutica, né? Minha grande amiga, minha grande companheira profissional. No setor de compras, nós temos uma farmacêutica, né? Os residentes rodam conosco em sofrimento. Tá dizendo, Elaine, eu quero falar sofrimento. Né, em suprimentos. Nossa CPL também conta com 2 farmacêuticos. Então, assim, além da farmácia, né? Então, a farmácia, ela é o eixo. Ela tem que funcionar. Se ela não funciona, todo mundo percebe. Então, e nesse momento, super integrada com o suprimento. Então, sem a equipe de farmacêuticos e de residentes, certamente nós não conseguiríamos. Né? Não conseguiríamos, porque essa comunicação e integração tem que ser efetiva. Quando você fala isso, eu venho principalmente para aquela máxima que eu sempre falo, né? É uma pirâmide aí né, falando de base de serviço.
Se a gente não tem a gestão de suprimentos fortalecida, a farmácia clínica não consegue funcionar. Então, sai um novo estudo dizendo que dexametasona está ajudando muitos pacientes que precisam de oxigênio, é bom lembrar, mas aí cada um vai ler o artigo, mas é importante, né, lembrar que é para pacientes que precisam de suporte, né? Esses resultados impactam necessariamente na gestão de suprimentos e na clínica. Porque se não tiver o medicamento lá na ponta, como vai fazer essa prescrição, né? Então, isso aí tem que ser redondo. Não existe uma equipe mais especial que a outra nesse quesito. A gente tem que ter todo mundo junto. Então, isso é fundamental, assim, né? Porque eu sou das antigas, então eu venho daquela discussão ainda se o farmacêutico clínico tinha que estar subordinado à farmácia ou não, se era a equipe clínica, onde quer que ele esteja, ele tem que pensar como farmacêutico. Então, é isso que você está falando, né? Eu estou lá na gestão de suprimentos, eu tenho que pensar nesses resultados, né? Então, no desfecho para o paciente. E vai desde se o hospital tem um centro de informações sobre medicamentos, que está de olho nas novidades que saem, porque 30 mil artigos até agora é impossível da gente acompanhar. Né? Nem eu que estou na academia agora consigo acompanhar isso. Então, assim, quem é que tá no dia a dia, que está lá na farmácia, está lá do dia a dia, vai conseguir acompanhar tudo isso. Então, também tem que ter uma equipe que vai avisar todo mundo, olha, tá rolando isso, a gente vai ter que, né, vai acontecer prescrição, a gente precisa se precaver. Então, é muito legal tudo isso. A gente está vendo aqui queridas colegas, a Simone, a Patrícia Simões, que inclusive lembrou que eu fiz, né, cometi uma gafe, te peço desculpas, mas a Valéria é uma das organizadoras do guia da SBRAP, e eu não fiz essa O guia foi feito pelos autores, por Michele, por Maria Rita, duas queridas. Então, assim, é uma construção conjunta, né? Trabalho que é feito em equipe fica assim, fica lindo. E lá tem muita dica legal também para a gente pensar em toda essa gestão aí integrada, né? Vou te fazer uma pergunta sobre o que a gente estava falando agora, né? Sobre essa conexão das áreas, sobre essa junção das áreas. Como que vocês trabalham, e aí no dia a dia, não só na pandemia, né? Para fazer, se vocês usam dados de farmacovigilância, de tecnovigilância, para definir aquisição, seleção de fornecedores, como que vocês integram essas áreas? Então, Elane, como se trata de um hospital ligado, né, ao SUS, né, um hospital da rede estadual, e aí o processo, né, primário de compra é por licitação. Então, nós temos a oportunidade de, no termo de referência, colocarmos, que normalmente é padronizado, obviamente, né, por Procuradoria-Geral do Estado, jurídico, enfim, todo esse segmento aí, por competência, quem conduz isso, e o termo de referência, ele cabe a quem vai solicitar. E aí, nesse termo de referência, a gente tem a oportunidade de colocar as questões técnicas, que, obviamente, dependendo do objeto, do que a gente deseja licitar, elas são absolutamente imperativas, né? Então, necessariamente para selecionar nesses processos, a gente não consegue colocar, pelo menos eu, tá, na minha ótica, não enxergo essa oportunidade da gente colocar somente especificamente estes produtos, eles poderão concorrer, tá? Digamos assim, selecionar efetivamente produtos. Não, a gente predominantemente trabalha com a questão de especificação técnica. Então, eu especifico da melhor maneira possível, claro, né, para a gente conseguir adquirir o produto, porque você também não pode especificar para inviabilizar a coisa, porque aí perde completamente o sentido. Mas aí a gente consegue descrever, né, de forma mais apropriada possível o objeto que a gente deseja, sem direcionar, porque na hora que a gente direciona, vem alguém e vai falar, está sendo excludente. Excludente não se pode ser. Né? É diferente de algumas modalidades, como inexigibilidade, onde você realmente direciona. Né? Então, por exemplo, essa fresa que eu falei, eu vou comprar a fresa, obviamente, alguém vai ter que fornecer o drill. E o drill, obviamente, tem que ser compatível com a fresa, né? Então, não tem encaixe perfeito. Então, não tem como ser diferente.
Então, nessas situações a gente até consegue, mas do ponto de vista geral, não. Aí, o que é que a gente consegue? Então, tem a fase de parecer técnico, né? E o farmacêutico é um dos profissionais, dos principais profissionais que estão envolvidos aí nesse processo, e o médico também vai ser chamado, né? Dependendo. Então, por exemplo, os termos de referência de OPMS, normalmente eu faço junto com o médico, juntinho do lado ali. Né? Então, a gente descreve, a gente vai tentando conduzir, mas o parecer técnico quem vai dar é ele. Mas vai dar com base no que ele pediu junto comigo. Né? Porque a gente dá meio que esse suporte administrativo, inclusive técnico também. Né? Porque realmente para acontecer, existe todo um percurso que muitas vezes é cansativo, né? É complicado para quem não está familiarizado, e aí alguém tem que fazer o trem, né? Seguir. Enfim, mas, por exemplo, vamos trazer aqui para o contexto da pandemia, né? A gente teve muito problema de recebimento de material, que quando o material chegava, a gente tinha aquela grata surpresa, né? Então, gente, a gente vai ter que se blindar de tudo isso, né? Recebemos alguns produtos, por exemplo, de doações, onde precisou que a gente reunisse um corpo técnico, né? CSTH, gestão de enfermagem, farmácia, suprimentos, e a gente avaliasse um por um. E a partir dali a gente desse um parecer referente. Hoje a gente tentou comprar uma máscara cirúrgica, né? E aí apareceu um preço lá, poxa, um preço inédito. Não acredito, manda trazer. Então, nós estamos vivendo um momento onde tudo que a gente precisa comprar, que a gente não conhece, tá, efetivamente, né, que não está em contrato, tem que ser por compra direta ou por licitação, seja lá o que for, nós estamos solicitando amostras, né? Então, a gente tem passado tem passado desta maneira, tá? E aí a gente emite o parecer técnico, favorável ou não, e não sendo favorável, a questão técnica, ela predomina sobre a questão financeira e a gente não adquire, porque não adianta. Não adianta você adquirir um avental que não tem a gramatura mínima que você precisa, né? Um avental que é curto, um avental que não protege, né? Uma máscara que não tem as camadas mínimas, uma máscara que não tem aqui, não tem vedação, não garante eficiência de filtração, enfim. E as pessoas, os profissionais também estão mais atentos a tudo isso. O olhar de todo mundo mudou, né? Não foi só o nosso, né, que tem problema. Então, na hora que tem problema, eu vou lá e, poxa, tem problema. Então, nada melhor que a experiência do problema, né? Então, todos estão mais atentos. Então, isso é positivo, né? Dá trabalho, muitas vezes, mas é extremamente positivo, porque eu acho que isso só fortalece os processos e melhora os resultados. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa, né, que a equipe toda está olhando para aquilo ali, é super importante. Eu que falo que já fui de fármaco, de tecnovigilância, estava lá na gerência de risco. Se você não tem quem está lá na ponta olhando, principalmente se você não tem busca ativa, tem que contar com a colaboração de todos, né, olhando para isso. Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada. A live fica disponível no Instagram imediatamente após o encerramento. E, além de tudo, vai estar disponível no nosso site, também no YouTube. Então, vocês conseguem assistir depois a live, tá bom? Muita gente querida aqui, mandar um abraço para a Maeli, que beijo já apareceu aqui também. Muita gente, legal. Então, só para a gente cumprimentar os colegas que estão aparecendo aí. E é legal, Valéria, você falar assim, na minha época de hospital a gente conseguia, mesmo sendo SUS, mas porque a gente tinha o apoio do nosso jurídico, e isso é fundamental, porque eu cheguei a passar por uma situação que a empresa que a gente reprovou foi lá pedir minha cabeça no hospital, falar com o diretor. Eu imagino. E ele só recebeu a empresa com toda a equipe médica, jurídica e tá. Então, se eu não tivesse o apoio muito bem descrito em processos, em documentos e tudo mais, aí assim eu estaria ali, né, a prêmio mesmo. Então, é fundamental aproveitar para mandar Mas a questão técnica, ela é imperativa. Não tem o que discutir. E se você tem realmente a fonte, se você tem a evidência, se você realmente se apropria, você fica empoderado, né? Para poder empoderada, para conseguir realmente reverter aquilo. Dificilmente um bom parecer técnico, ele pode ser questionado. Questionado por quê e com base em quê?
né? Exatamente. Esse é eu acho que é um dos grandes desafios, e você comentou aí, da gestão de suprimentos, né? E ainda mais na pandemia. Tudo bem que a pandemia te dá uma condição de fazer aquisições, né, por outras modalidades, mas aí não a Mas não pandemia em si, dispensa, não dispensa todas não as regras dispensa. de licitação. Então, a gente pensar que a gente ainda tem que evoluir muito pensando, né, que a gente Sim. compra papel higiênico e medicamento, né, e equipamento e um motor para uma neurocirurgia, tudo com a mesma regra. Então, realmente, são coisas que a gente Isso. ainda tem de desafio nesse país, né, para evoluir e facilitar a nossa vida e também os resultados para o paciente, né? Então, aí, ó, estão falando a Marisice. Ó, beijo, Marinei. Valéria falando, ela falou, Valéria Sumidade na área de gestão de Ai, suprimentos. meu Beijo, Deus. Marinei. Bom ter você por Obrigada. aqui. Nós vamos. A Marinei, gente, vai estar num curso de atualização do Farmácia Update. Então, fiquem de olho que tem muita novidade legal aí, dia 1º de julho. Bom, e aí eu quero perguntar para você, Valéria, assim, quais os legados que você acha que a pandemia trouxe, e aí pensando das melhorias dos processos como um todo, né? Você já comentou várias coisas que que mudaram já, mas eu queria te ouvir, porque assim, brasileiro, ele costuma, né? Quando acontece uma coisa dessa, todo mundo corre, daqui a pouco tá todo mundo. É igual agora, né? Tem vários estados relaxando, não vou entrar aqui em discussões se concorda, se não concorda. Está acontecendo o relaxamento, mas não quer dizer que o distanciamento social não é recomendado, né? Então você vai, faz sua compra, sai, você, né? Enfim, você tem que manter, né? Evitar aglomerações, enfim. Por enquanto não temos tratamento, é o que existe. Então o brasileiro tem essa, né? E também de colocar a responsabilidade nas costas de outro. E gestão de suprimentos normalmente recebe muitas responsabilidades que não são dele, né? Que é aquele negócio, não, meu governo liberou, então eu estou seguro, eu vou sair, né? Então, assim, são várias coisas. Brasileiro, a gente tem essa cultura, infelizmente, de modo geral, né? Falando de uma maneira geral. Então, a minha preocupação acaba tudo, assim, né? Vai passar, porque a gente tem que acreditar nisso, vai passar, e será que esses legados ficam? O que você acha que a gente pode pontuar, assim, de muito, né, do que aconteceu, do que você acha que vai ficar? Fala pra gente. Então, Elane, na verdade a gente ainda está, né, tá meio nebulosa, né, o cenário ainda está meio nebuloso, a gente não sabe direito, ainda existem muitas dúvidas, muitas expectativas, inclusive complicadas de a gente medir. O próprio levantamento da SBRAF, a última pergunta era: sua instituição está estruturada? Ela tem um planejamento? Ela está preparada, né, para os próximos 3 meses, no que se refere à disponibilização desses insumos essenciais, digamos assim, e a maioria falou que não. Né? Então, tudo isso, porque, volto a repetir, né? A cadeia de suprimentos ela é complexa, ela depende de muitos elos, e são muitas variáveis de confusão, e nesse momento, talvez a gente ainda não tenha essa capacidade, esse discernimento de realmente ter uma visão clara, né, do que vai acontecer. O fato é que o profissional ele precisa perceber a mudança quando ela estiver acontecendo. E aí vão ter algumas oportunidades, e aí a partir desse ponto aí de mudança e de oportunidade, tentar utilizar isso a seu favor. Né? Então, eu espero sinceramente que o olhar das autoridades ele mude, né? Não é só disponibilizar orçamento e financeiro quando a gente fala de instituição pública, é toda uma infraestrutura. Né? Eu falei você falou em jurídico, né? Nós não temos departamento jurídico no nosso hospital, então a gente não tem esse apoio, né? E aí realmente a gente precisa contar com o apoio da Secretaria de Saúde, enfim. Mas tudo bem, a gente vai tocando, a gente vai
fazendo consultorias, né? A gente entende também que o olhar das autoridades não é mais, olha, eu quero isso. Não. É fazer gestão de suprimentos baseado nas melhores práticas, fundamentadas nas melhores evidências científicas, porque, inclusive, com atenção aos órgãos controladores. Né? Você tem Tribunal de Contas, você tem Procuradoria-Geral do Estado, você tem Controladoria-Geral do Estado. Né? Então, hoje já estão me perguntando por que eu comprei o avental a esse preço, se há 3 meses atrás eu comprava a esse preço. Então, eu preciso contextualizar, estou sendo perguntada e eu preciso responder. E não é simplesmente responder, eu preciso convencer. Né? Então, o tempo todo a gente está trabalhando com o olhar na assistência, mas também de maneira a se munir, né, de registros, de evidências, para que, se formos questionados, a gente tenha condição, né, de explicar e de contextualizar tudo o que está acontecendo. Então, o que é que eu espero? Eu espero realmente um olhar de investimento, né, em um setor que é tão estratégico. Se você for olhar, existe um nicho aí que precisa ser ocupado, né? Você tem até muitas publicações relacionadas à gestão financeira, orçamentária, mas de suprimentos efetivamente, praticamente não tem. Então, se você, por um lado, você tem um pilar importante que é a experiência, do outro, você tem a base conceitual que dá sustentação. A base conceitual, ela te permite ter uma visão panorâmica, ela te permite pensar em alternativas, e aí você junta com a experiência e você consegue ser melhor sucedido do que se você só tivesse a experiência, entende? Então, a base conceitual, ela é fundamental, ela precisa ser trabalhada, então acho que tem que ser investido nisso, em modelos de gestão que sejam realmente efetivos, modelos de gestão que trabalhem, que agreguem valor aos processos, trabalhar o colaborador do setor de compras, trazer realmente a questão técnica, sabe? Definitivamente, para mim, ficou muito claro que não dá para fazer gestão de suprimentos sem suporte técnico, então, que seja o farmacêutico, né? Eu acho que as gestões de suprimentos, elas têm que ter esse profissional de apoio, e aqui eu não estou fazendo, eu não tô puxando a sardinha para lugar nenhum, não, mas é porque é absolutamente essencial. Né? Você vê que anda a questão administrativa, a questão jurídica, chegou na parte técnica, ela trava. Então, se você precisa falar de tecnologia em saúde, que tenha um profissional com expertise para falar de tecnologia em saúde ao lado, nem atrás nem na frente, ao lado, né? Dando a sua efetiva contribuição. Eu estava comentando hoje, assim, acho que tem funcionário no hospital que o gestão de suprimentos fica onde, né? Quem é a gestão de suprimentos? Hoje, eu acho que as pessoas de A a Z, elas sabem quem é a gestão de suprimentos. As pessoas das empresas terceirizadas que estão lá dentro, que não são poucas, são várias empresas terceirizadas, porque o hospital é grande, é complexo, e se você perguntar a essas pessoas, elas sabem quem é a gestão de suprimentos, porque em algum momento precisou disponibilizar o EPI para ela, sabe? Para ela se proteger. Então, tem uma mudança aí de cultura, uma mudança de conceito, uma mudança de perspectiva, que eu acho que a gente tem que aproveitar. Foi o que eu falei, né? O profissional tem que perceber esse momento aí de mudança e tentar realmente encontrar isso como uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade de benefício para o paciente, porque se o objetivo é comum e coletivo em prol do paciente, o seu serviço vai ser sempre bem sucedido, e eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu estou aqui te ouvindo e tem tanta coisa para comentar, mas eu quero comentar que tem outras 2 grandes referências da área de gestão de suprimentos, e uma grande surpresa para mim aqui, a Eugeni está ligada na gente aqui, um beijo para Fortaleza. Beijo, Ceará maravilhoso. Lá em Porto Alegre, então, 2 grandes referências farmacêuticas que estão aqui com a gente. O Leonardo brincou aqui que é uma reunião de presidentes e ex-presidentes da SBRAF nesse momento, mas é muito legal reunir todo mundo. É legal ver, a Fernanda está falando aqui, né? Sou sempre questionado, você é a gerente ou a farmacêutica? E é esse envolvimento que tem que ter
né? É o envolvimento de todo mundo. E é legal, porque enquanto está tudo bem, o suprimento está chegando, o insumo está chegando, não está faltando, ninguém percebe todo aquele trabalho que tem envolvido, né? E isso é muito legal, assim, claro que ninguém quer passar por uma coisa dessa para dizer eu estou aqui, né? Eu existo, e muito menos deixar faltar para isso. Mas é importante esse reconhecimento, e especialmente que passa, igual você falou, pensando na farmácia, né? Que muitas vezes está lá no porão, né, em muitos hospitais, tá num cantinho, num fundo que não favorece a logística, que não favorece, né, o processo até de chegada dos produtos. Eu já vi quantas farmácias precisando ser reformadas e tudo mais para receber um caminhão de soro, né? Enfim, tem muita coisa que ainda precisa mudar nessa percepção, mas ao longo, porque, como eu falei, né, já tem alguns anos aí na estrada, ao longo desses anos as coisas têm melhorado, a gente tem visto isso, mas eu acho que o que fica esses pontos que você colocou da integração dos profissionais, né, dessa coisa junta, né, estar todo mundo junto pensando em um bem comum. A gente quando você trabalha integrado, Elane, tem uma coisa que, tipo, quando eu não consigo resolver, eu não me preocupo. Tipo, eu não sofro com a perspectiva que as pessoas podem ter relacionada a entenderem ou julgarem que a gente não fez o nosso trabalho como deveria. Porque já existe uma relação de cumplicidade tão grande, sabe? Que na hora que o profissional fala que não dá para fazer, eu estou com ele, e na hora que eu falo que não dá para fazer, ele está comigo. Então, realmente é um estreitamento de laços aí que não são nós, né? E aí, claro, eu não tenho nenhum constrangimento e nenhum problema em admitir isso, né? É uma grande família, a gente sabe que tem uns outros, mas assim, que a maioria, as lideranças que tocam realmente, que empurram para frente, está todo mundo junto. Então, sem sombra de dúvida, sem isso, a gente não consegue avançar. E a gente tem uma pergunta da Marinei para que você fale um pouquinho sobre o processo da OPME. Se está na sua gerência, a OPME, da o quê? Órtese e prótese. Se órtese e prótese, materiais faciais. Se está na sua gerência, e a tecnovigilância, como funciona? Se vocês fazem ou se tem uma área, tem a gerência de risco? Eu lembro que o Hospital Restauração era da Rede Sentinela, não é? Tem, ainda é. Gente. Então, a gestão de OPME, ela fica conosco. Na verdade, a gestão de todo e qualquer suprimento, né? Desde manutenção, engenharia, equipamento, OPME, material, enfim, todo produto que é classificado como material de consumo, propriamente dito, ele fica com a gestão de suprimentos. E todo material que é classificado como equipamento ou material permanente, né, porque na rede pública a gente trata dessa maneira, também é com a gestão de suprimentos. Então, falou em aquisição, é tudo conosco. Não digo que é comigo não, né, porque é uma equipe. Então, é tudo conosco. E serviço, agora, se envolver serviço de alguma forma, aí realmente já não é com a gente. Apesar de ter interfaceamento, mas não efetivamente com a gente. Então, a OPME é conosco, os termos de referência a gente trabalha por categoria, por especialidade médica. Então, o termo de referência crânio e coluna, eu trabalho com a neurocirurgia, então cada categoria dessa é um termo de referência. E lá a gente determina, né, o volume de caixa, as peças que precisam vir, a reserva que tem que acontecer, tem que deixar fixa, né, a reserva que atenda a cirurgia eletiva, cirurgia programada, porque tudo é quase de urgência lá. O paciente que está lá, ele tem que fazer o procedimento para poder ir para casa, né? Então não é eletivo, é programado. Mas tudo realmente está discutido, precisa estar discutido, precisa estar previsto nesse termo de referência, em quanto tempo vai repor, aí fazendo a ponte aí com o que você perguntou de tecnovigilância. Então, por exemplo, o drill não está com a rotação lá que permita segurança para usar a frese e fazer a abertura da calota craniana. Então, é feita uma notificação, uma queixa técnica, porque é o que eu oriento. Peço que o cirurgião faça esse relato, coloque a marca, enfim, descreva o melhor possível. Esse documento, ele vem com cópia para a gente, porque como nós temos contrato
com aquela respectiva empresa, então cabe a nós o processo de notificação administrativa, digamos assim, mas uma cópia dessa também vai para a gerência de risco e núcleo de segurança do paciente, porque acaba que hoje estão integradas as duas coisas. Mas, de maneira geral, é isso. Então, o processo de aquisição é conosco, o processo de recebimento é conosco. Tem uma pergunta da Natasha. Gases também? Gases medicinais, não. A gente até trabalha com o termo de referência, mas a gestão propriamente dita, a gente não faz, tá? Isso é com engenharia e manutenção. Agora, se eu precisar comprar um gás... Oi. Não, pode falar. É porque, na verdade, alguns gases são feitos a nível central. É um contrato na Secretaria de Saúde que fornece, como nitrogênio, por exemplo. Aí o gás hélio, para o equipamento lá da ressonância eletromagnética, já é comigo. Aí é uma coisa que eu faço, na verdade, não é nem comigo, eu faço junto com a engenharia e manutenção. Então, a gente meio que está integrado com tudo isso. Aí, só fechando o raciocínio do ciclo de OPME, recebimento também é conosco, tá? E o uso aí é compartilhado, né? A enfermagem realmente ela está 24 horas no centro cirúrgico, então ela passa esse feedback para a gente. E aí depois segue a tramitação, né? Isso tudo volta para a gente depois, para que a gente possa providenciar empenho, faturamento, porque a maioria dos OPMEs é pós-fato, pós-procedimento. Aí a gente só consegue realmente faturar depois que efetivamente existe um relato cirúrgico, uma auditoria que é feita por contas médicas, enfim, é por aí. Muito legal. E aí, vamos para a última pergunta, antes das nossas considerações finais, porque, só para avisar o pessoal, o Instagram, corta a gente uma hora, viu como rolou aí o papo super bem, a gente ficou sempre acima de 100 aqui, simultâneos, um monte de gente querida, tá muito legal. E a Tainara perguntou sobre como documentar as faltas. E eu não falo só, né, dos anestésicos que ela perguntou, mas de todos os produtos. Como que vocês fazem essa documentação até para registrar e para justificar, por exemplo, para órgãos, enfim, até para o paciente? Então, nós temos o serviço de farmácia hospitalar, que é essencialmente responsável por distribuir, obviamente dando feedback para a gente, né? Porque a distribuição ela é extremamente importante para quem está no planejamento. A empresa que recebe ela é terceirizada, mas ela fica sob nossa responsabilidade, tá? Então, recebimento e armazenamento, a nossa CAF, nossa Central de Abastecimento Farmacêutico, ela é terceirizada e fica sob minha gestão. E aí, a farmácia diariamente, né, o tempo todo, principalmente esses que a gente entende que estão com mais escassez e com mais dificuldade, então existe aí um monitoramento diário, tá? Planilha, enfim. Então, diariamente isso acontece, essa comunicação é registrada. Agora, do ponto de vista de setor de compras, e o setor de planejamento, que também tem o farmacêutico. Então, esse setor é que vai fazer toda a parte de solicitação, né, do que tem pregão, do que não tem pregão, receber toda essa questão de cartas de cancelamento, realinhamento de preço, todas essas variáveis aí que a gente sabe que fazem parte do dia a dia, e aí essa informação de pedido toda fundamentada vai para o setor de compras. E aí eu sempre, todos os dias, o tempo todo, eu bato na mesma tecla. Então, se ninguém cotou, registra. Se alguém cotou, registra. Nós temos um sistema eletrônico de compras, e aí lá fica registrado que realmente existiu uma intenção de compra. Nós temos também, em paralelo, ocorrendo o processo de licitação, ocorrendo, inclusive, dispensa de licitação, porque o estado de calamidade pública permite que a gente faça isso. Mas, assim, de maneira geral, como é que a gente se respalda? Tudo que a gente faz, eu sempre tento, o tempo todo, todos os dias, incansavelmente, registre. Porque isso eu aprendi com o Procurador-Geral do Estado. Eu estava com dificuldade de fazer pesquisa de preço para comprar material para neurocirurgia funcional, que o HR é um dos centros no Brasil que faz, né, esse procedimento. E aí a gente não tinha preço, e são produtos com muito valor agregado. E aí ele falou, olha só, se você não tem preço, se você não tem evidência, se você não tem negativa, se você não tem evidência nenhuma, você faz uma nota técnica e explica tudo isso. Então, eu aprendi a escrever. Então, conto a história toda e junto o máximo de evidência possível. E aí, por exemplo, no Tribunal de Contas agora, é Ministério do Trabalho, a gente mostra a demanda do Ministério do Trabalho, dizendo que precisa ter. A gente mostra variação de preço de um ano para cá, a gente mostra que o cenário não é uma questão pontual. Então, a gente mostra que tentou comprar uma vez, duas vezes, três vezes, que pediu por e-mail uma vez, duas vezes, três vezes. Então, é o que a gente consegue fazer
porque é muito difícil você ficar só ali no telefone e as pessoas sem quererem colaborar e elas têm os motivos, né? Digamos assim. Valéria, a gente está ainda aqui, já está avisando que nós vamos cair em 1 minuto. Então, Ai, meu Deus. nós vamos, eu vou fechar só dizendo da importância do registro. Eu falo isso para os meus alunos o tempo inteiro, não deixem de registrar. E aí, aproveitando a importância do registro, quero registrar meu imenso agradecimento a você por estar aqui com a gente. Eu A live também. bombou, foi ótima, muito obrigada. Os Eu que agradecimentos. agradeço. Que bom ter você aqui. E a gente a gente vai ver a Valéria e mais os super líderes da farmácia no dia 1º de julho. Convido a todos para o lançamento oficial do site Farmácia Update. O site uma iniciativa do Laboratório Cristália, que eu agradeço imensamente também. E agradeço a audiência de todos vocês que estiveram aqui. A gente vai cair em 10 segundos. E a gente conversa e fiquem à vontade para entrar em contato com a Valéria, comigo, com o Farmácia Update, pelas redes sociais e pelos canais formais. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada mais uma vez, Valéria.